Paz, irmãos, voltamos mais uma vez para a continuação do estudo onde passaremos a eternidade, no céu ou na terra. Estamos vendo nessas duas partes textos que aparentemente apontam para uma eternidade no céu. Vamos ver mais alguns. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração aqui é para que venha o reino, o teu reino, o reino de Deus. E seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Alguns vão dizer que para que a vontade seja feita lá no céu, tal. Mas o texto é bem claro em dizer que o pedido que Jesus nos ensinou é para que a gente ore para que o reino venha. Nós estamos na terra orando para que o reino venha para a terra e que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita lá no céu. Um outro texto é esse daqui: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem e onde os ladrões não penetram nem roubam. Mateus 6,10. É a continuação do mesmo texto de venha o teu reino, da oração que Jesus fez. Então, Jesus não pode falar venha o teu reino e depois dizer para a gente ir para o céu juntar tesouro lá. Na verdade, aqui temos que entender o que são esses tesouros. O tesouro é algo espiritual nesse sentido aqui. É tudo que está sendo escrito sobre nós, as nossas obras, as nossas atitudes aqui. É tudo que está sendo escrito que por elas seremos julgados. Nossas palavras, tudo isso daí. Então que a gente ajunte esses tesouros lá no céu. O foco é que a gente não fique de olho na ganância para riquezas aqui nesse mundo e esqueça o reino. Esqueça as coisas principais. Ou seja, que seja o foco maior para o reino de Deus, para os tesouros no céu. Esses tesouros são as riquezas espirituais que estarão lá sendo, vamos colocar assim, sendo juntadas para quando no dia da regeneração, no dia do julgamento, que nós como igreja passaremos no julgamento de Cristo, não no julgamento final, mas que nós não iremos para o julgamento final. O julgamento de Cristo é para galardão, para ver como uma premiação, a palavra ali é bema, como se fosse uma premiação esportiva de primeiro, segundo, terceiro lugar. Então esse é o tribunal de Cristo, mas que nós não iremos devido a essa nossa atitude, não iremos para o tribunal do juízo final. Se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Ou seja, mais um texto que alguém pode entender que está apontando para irmos lá para cima. Na verdade, está dizendo para buscarmos as coisas lá de cima onde Cristo está. O que são as coisas lá de cima? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, Jesus, buscar as coisas excelentes, buscar todo aquilo que Deus preparou para nós, no sentido de sermos melhores pessoas, melhores seres humanos. E essas coisas estão lá em cima. Infelizmente, a terra está corrompida. Então na verdade, não está falando de irmos para o céu, desfrutarmos de algum tesouro lá, mas sim de juntarmos espiritualmente o nosso tesouro no céu, para que quando for o dia da nossa partida ou o dia da vinda de Jesus, sejamos achados dignos de habitar no reino. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem os fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aqui parece também que está aguardando uma cidade
para ir para ela. Mas na verdade quem aguarda, aguarda em seu próprio lugar, né? Aqui se refere a Nova Jerusalém, que somos nós mesmos transformados em glória, imaculados para as bodas do Cordeiro. Então, mais um versículo. Na fé morreram todos estes, sem terem alcançado o que lhes tinha sido prometido, mas tendo-as visto e saudado de longe e confessado que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui não está dizendo que nós somos peregrinos nesse planeta, no sentido de sair daqui e depois irmos para um outro local, né? Irmos para o céu. Mas está falando que nesse presente século, nesta vida que vivemos aqui, nós somos peregrinos. Mas que tal como Jesus, né, que ressuscitou em corpo glorificado, ficou mais 40 dias aqui, aqueles 40 dias dele aqui aponta para que ficaremos também aqui com corpos glorificados, né? E depois Jesus, claro, foi assunto ao céu e depois retornará para ficar em definitivo conosco. Então aqui o ser peregrino está se referindo a essa vida que nós vivemos agora, de 90, de 100 anos. Né? Não significa que depois que morremos vamos para outro planeta, digamos assim, ou outro local. Mas retornaremos para esta terra, porque ela será uma nova terra. Né? O outro texto de Filipenses vai dizer que nós aguardamos do céu, né, também a nosso Senhor Jesus Cristo e a cidade que será a nossa cidade, a nossa pátria celestial. Porque os que dizem tais coisas declaram que buscam uma pátria sua. Na verdade, se tivessem recordado daquela de onde saíram, teriam tido a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de se chamar Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Ou seja, a pátria celestial não é ir para o céu, mas sim receber a pátria que está lá no céu quando vier com Cristo. O que é o que nós dizemos que nós somos, que a Bíblia diz que nós somos? Casa de Deus, correto? Se somos casa de Deus, Deus habita em nós. Então, vários irmãos, vários cristãos, vários homens e mulheres de Deus junto, que são casas, formam uma cidade. Essa cidade glorificada, que será no dia da volta do Senhor Jesus. Então a pátria celestial, ela está no céu, porque ela está sendo preparada, mas não quer dizer que nós vamos para lá para pegá-la, né? Ela é que desce, porque ela também aqui está apontando para a Nova Jerusalém, e que a Nova Jerusalém é o revestimento de nosso corpo frágil, é a transformação, é de sermos algo inimaginável para a nossa mente hoje, né? É a regeneração de novos corpos. Então, quando se fala numa cidade preparada, não quer dizer que nós vamos para lá para morar nessa cidade com ruas de ouro, com pedras preciosas. Isso quer dizer a preciosidade que nós somos para Deus, né? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o anjo, foi mostrar a noiva do Cordeiro a João, quando ele chega em alto sublime monte, ele mostra a Nova Jerusalém a João, adornada como essa noiva queria mostrar, querendo dizer que a noiva é essa Nova Jerusalém. Mas é claro, irmãos, que também não há dificuldade em aceitar que lá no céu, quando João viu, ele viu uma cidade, porque Deus mostrou para ele uma cidade. Mas essa visão que João teve dessa cidade lá no céu, quando, vamos dizer assim, abre os portões do céu, que desce, não desce uma cidade. Quando vai descer, desce com Jesus essa glorificação para revestir os nossos corpos. Porque tal como a Babilônia, ela é representada por uma mulher que é prostituta, a Nova Jerusalém é representada por nós, que somos a noiva imaculada. Então são
são representações de quem é a igreja do Senhor, que é o povo dele, e de quem é a prostituta, que é o povo do inimigo. Né? As cidades não existem sem pessoas, sem o povo nela. Então, essa pátria aqui não quer dizer que nós vamos para lá para recebê-la, mas ela virá até nós no dia da volta do Senhor Jesus. Somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, né? Exatamente, como falamos no versículo anterior. Tem esse versículo aqui, né? O título é: o mundo é o sistema, é o presente século e não o planeta. Então, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ou seja, não está falando do planeta, porque o planeta Terra não poderia odiar ninguém, né? Ele não tem essa capacidade do planeta em si, a própria Terra, odiar alguém. Está falando do mundo, do sistema que está governado pelo inimigo, né? O próprio povo que não pertence ao Senhor é que odeia o povo de Deus. É disso que está falando. Agora, o planeta não, o planeta é do Senhor, porque diz aqui: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aí aqui já está se referindo ao todo o planeta. Tudo que Deus criou é dele. O ser humano foi Deus que criou, mas há aqueles que são filhos e há aqueles que não são filhos, né? Jesus mesmo disse para alguns: vós sois filhos do diabo. Então quem faz a vontade do inimigo é filho do diabo. Então Deus ele é dono do ser humano, mas cada um na sua peculiaridade se torna Cristo, se torna filho de Deus a partir do momento que aceita a Cristo, melhor dizendo, né? Então, aqui mais um texto abaixo, Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo vai dizer: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Então ele está informando que Demas abandonou a ele no pior momento, porque ele amou mais o presente século, amou mais as coisas desse mundo, como nós dizemos normalmente, né, irmãos? Que amou essa vida, amou o mundo e amou o presente século, não quer dizer que amou, né, o planeta em si. Está se falando do sistema que é contrário às coisas de Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam para não ser eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Observaram a palavra aqui em vermelho? Agora. Jesus está dizendo: por enquanto, o meu reino ainda não está aqui em definitivo, só a parte espiritual. É isso que Jesus está dizendo. E logo na sua volta será instaurado a parte mesmo definitiva, física do reino, né? Governando toda a terra. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem seguir-me. Ou seja, Jesus está falando mais uma vez conforme textos anteriores. O moço, porém, ouvindo estes preceitos, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Jesus declarou aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Tesouro no céu é o que está sendo escrito a nosso respeito, né? O que falamos agora há pouco. Então, vou fazer um vídeo em um outro momento sobre a diferença entre reino nos céus e reino dos céus, né? Vamos ver nesse estudo que farei mais à frente que Jesus nunca falou de irmos para um reino nos céus, mas sempre de um reino dos céus, e que esse reino viria até nós, né? Não que nós iríamos até ele. Então chegamos ao fim desse estudo, dessa primeira
primeira parte no sentido de falar de textos que aparentemente apontam uma eternidade no céu. Faremos depois, agora já na terceira parte, textos que diretamente apontam para a eternidade na terra. Amém? Então, que a gente possa juntar tesouros no céu para que possamos viver no reino de Jesus.